vocês estão até hoje nesse local, né? A gente tem o terreno lá, mas a gente não tá mais lá, né? Ah, não tá mais lá. Não. Aí a gente ficou lá, vou resumir de novo pra gente avançar pra história do Nick, né? A gente ficou nesse perrengue chique, daí depois veio o motorhome. O motorhome era mais fácil, né? Não há sombra de dúvidas. E aí foi onde a gente avançou mesmo, porque aí a gente alugou uma retroescavadeira. É isso, né? Uma retroescavadeira. Aí ali foi um estresse. Porque para arrancar aquelas palmeiras, são palmeiras baixas, mas ela tem um tronco, uma raiz, que parece um Uma raiz muito profunda. É uma Sim. É uma bola gigantona. Sim, eu sei. absurda, uma coisa absurda. É. O André vinha com aquela máquina, botava pro lado. E quem que puxava? E eles alugam para a pessoa mesmo pilotar a máquina? Detalhe. A gente tem vídeo de Eu tudo. tive que aprender a usar a máquina. Eu nunca pilotei uma retroescavadeira. A gente Claro, com certeza. É uma retroescavadeira pequena, na frente aquela Sim, que é tipo um bulldozer, que eles chamam de bulldozer, mas atrás tem a parte da escavadeira. Era tipo aquela Bobcat, e você gira 360 com ela, é muito legal. É bem legal. Mas que assim, massa, cara. Muito bom. Foi uma experiência legal, só que assim, muito cansativa. Chegou uma hora que eu não aguentava mais o esforço físico. Eu imagino. E aí eu dizendo, eu não aguento mais, eu tinha vontade de chutar, assim, de tanta raiva, sabe? E aí o André dizia, vamos, a gente tem que terminar isso, porque a gente tem que entregar essa máquina, pelo menos essa parte da casa a gente tem que limpar. E você lembra por quê? Que a gente ia conseguir pôr o motorhome dentro, como é que a gente não ia, como é que ia caber o motorhome gigante, sem abrir espaço para ele? A gente queria limpar para poder, era o espaço da casa e ia onde é o driveway, assim, a driveway é a entrada da garagem, né? Então vem desde lá, era o nosso projeto, entrava do portão, entrava como se fosse uma distância de uns, não sei metros, quanto? Quase 100 metros. Quase 100 metros, daí ia fazer uma volta na frente da casa e a gente limpou o pedaço da casa, assim. E aí o motorhome ia ficar estacionado ali. Cara, chegou uma hora que eu falei, chega. Aí eu tive que dar uns gritos, assim, porque eu falei, não, eu não aguento mais puxar esse negócio, eu tô caindo nesses buracos, e era coisa de filme, assim, sabe? E ali eu quis desistir. Eu falei, chega. Imagina. A gente deu um tempo depois disso, o André viu que eu tava meio estressada. Sim, exausta, né? Não, sem condições, cara. Era uma coisa louca. Aí a gente esperou aquele mato todo secar, botamos fogo em tudo pra poder diminuir aquilo. E aí, quando a gente conseguiu colocar fogo naquelas folhas secas, foi que a gente viu a limpeza que a gente tinha feito. Porque até então não tinha visto nada. E aí foi gostoso, porque foi uma expectativa, assim, que a gente colocou pra... Como é que é o nosso terreno, né? Como é que é? Onde é que vai ser a nossa casa? Aí foi onde a gente conseguiu sentar e começamos a ver. Aí começamos o plantio. Aí plantamos bastante coqueiros, plantamos abacaxi, eu lembro, tinham 12 árvores frutíferas. Massa. Só que aí quando veio, aí essa experiência foi continuando, né? Imagina 6 meses, limpando, plantando. E aí quando nós mudamos aqui para Carolina do Norte, que a gente trouxe o motorhome, porque eu já estava grávida, eu falei para o André, eu não quero mais voltar nessa experiência. Primeiro que eu não posso mais fazer esforço. Depois que o bebê pequeno não queria, eu falei, não, acho que agora a gente contrata alguém para limpar e fazer o quê, né? Só que, cara, a gente ficou acho que uns 2 meses sem ir pra lá pro terreno novamente, porque é longe, dá umas 8 horas daqui, né? Imagina, 8 horas não é uma coisa que dá pra passar um final de semana, né? Tá louco? Quando nós voltamos, não tinha mais nenhuma árvore frutífera. Os bichos lá, os viados, tinham comido tudo. Que pena. Uva, tinha parreira de uva, tinha limão, eles comeram tudo. Que triste. Mamão. Tinha umas árvores de mamão que já tava dando mamão já. Sim, tem que entender como é o tipo da natureza local, não tem jeito, aí tem que cercar e tudo. Porque a gente não tinha cercado ainda. E era tudo aberto. Não tinha Mas, a gente tinha construído um telhado para colher água. Né? Porque nós não tínhamos água encanada. Porque não tinha água encanada. Então a gente construiu uma cabaninha assim, com telhadinho, para colher água. E tínhamos 3 barris, né? A gente instalou 3 barris de 200 litros cada, para acumular toda essa água que o telhado pegava, né? Aí e acumulava nos barris. Dos barris, a gente retirava a água de lá, alimentava o motorhome de água, o tanque do motorhome de água, e usava. E embaixo desse telhado a gente guardava toda a lenha que a gente cortava das árvores, nós guardávamos lá. Então assim, a ideia era passar o inverno curtindo um momento massa, assim, sabe? Sabe o que eu acho que eu vou pedir pra produção fazer?
Botar editor? fotos? E colocando algumas fotos. Conforme a gente for falando aqui, Ah, ia ser ele legal. ia colocando umas fotinhas rápidas assim. Vai ser muito Vai legal. ficar pra legal, eles vai ficar legal, vai ficar legal. né? Pra Da eles turma ver isso aí, vai ser show. E ilustrar a aí, ideia. Júnior, assim, eu nunca tive uma prevenção para não engravidar, porque a gente já estava pronto a qualquer momento, né? Então, a qualquer momento que o Nick e eu estivéssemos pronto, eu fisicamente, biologicamente, a gente estava preparado. O André já desde que eu conheço ele sempre falava que ele queria mais filhos, né? Então eu falei, é ótimo, porque o André já tinha 2 filhos grandes, então para uma mulher que não tem filhos, casar com um homem que já é o segundo casamento, que já tem filhos, é difícil a probabilidade dele querer mais filhos, né? Nós temos 10 anos de diferença, então isso foi uma boa sorte que eu tive. Então, a gente nunca se precaveu, assim, mas eu tive, eu não vou dizer problemas de saúde, porque não chegou a ser diagnosticado nada, simplesmente eu não engravidava. Antes de vir para cá, a gente fez um monte de exame, né, amor? E tava tudo bem. Então eu falei, bom, eu sinto no meu coração que uma hora eu vou ser mãe. Então a hora que for a hora certa. Aí foram 3 anos e pouquinho, quase 4 anos morando aqui, né? E daí depois dessa experiência, eu acho que quando eu relaxei, assim, sabe? Eu falei, bom, falei, tá bom. Não vamos. A gente já tinha aplicado para o visto, né? Então já sabia que ia morar aqui, já tinha documento, tudo. Compramos o terreno, tinha saudade de voltar para ver a família, mas assim, tipo, falei, meu, não dá para voltar por causa da pandemia, não dá, vamos relaxar. Nessa experiência, você vê como são as coisas, né? E aí eu engravidei. E foi uma experiência incrível, porque eu sempre soube que quando eu tivesse um filho, o parto ia ser um parto normal. Então, na decisão de vir para Carolina e morar por aqui perto de uma cidade grande, foi também isso. Eu falei, bom, eu preciso estar perto de um hospital. A princípio eu pensava num hospital, né? Claro. Então vamos ficar perto de um hospital. Só que aí buscando na internet, eu falei, nossa, eu queria tanto fazer um parto dentro d'água. Então eu vou buscar algum lugar, algum hospital que permita isso. E aqui tem uma cultura que eles têm centros de parto. São como se fossem clínicas preparadas, e essas clínicas têm, ao invés de ser uma sala de operação, porque daí eles não fazem cirurgia, né? Então, se a mulher tem alguma complicação, alguma coisa, tem que ser transferida para um hospital. E esses centros de parto, eles são quartos, cama, aí é normal, assim, tem armário, como se fosse um quarto. Só que lá, as parteiras, aqui a enfermeira é parteira também, né? A midwife. As parteiras estão preparadas e elas que fazem o parto natural, não precisa de um médico. O médico, ele só entra na situação quando é num hospital e é preciso uma cesárea. Então, senão é parteira mesmo. Senão é parteira mesmo. E aí a gente viveu essa experiência.